Bom dia aos dirigentes da FCDL, aos dirigentes de todas as CDLs do Rio Grande do Norte, aos empresários, aos meus amigos e às minhas amigas. Esse é o podcast número 43. Estamos no dia 1º de dezembro do ano 2021, mês consagrado em Mossoró à sua excelsa Virgem Padroeira Santa Luzia de Siracusa, a qual, aos festejos, nós todos acorremos pedindo a sua bênção, a sua luz e que ela interceda a Jesus Cristo em nome dos moçoroenses e dos rio-grandenses do Norte. As notícias de economia da semana. O desemprego recua para 12,6% no Brasil no terceiro trimestre, mas ainda atinge 13 milhões e 500 mil pessoas. O IBGE divulgou ontem, dia 30 de novembro, a taxa de desemprego no país, que caiu para 12,6% no terceiro trimestre, uma redução de 1,6% em relação ao segundo semestre do ano. Na comparação com o mesmo período de 2020, houve uma redução de 2 pontos percentuais. Havia sido 14,9% em 2020. O crescimento do emprego foi puxado por vagas sem carteira assinada e com salário mais baixo, fazendo com que os brasileiros perdessem, em média, 6% do poder de renda em relação ao terceiro trimestre de 2020. Apesar do recuo, o país soma 13 milhões e 500 mil de pessoas desempregadas na fila atrás do emprego. O número representa uma queda de 9,3%, ou seja, 1 milhão e 400 mil pessoas a menos, frente ao segundo trimestre, que eram 14,8 milhões de pessoas. Em relação ao mesmo período de 2020, são menos 1 milhão e 100 mil pessoas. Os dados são da Planilha Nacional de Admissão e Demissão Contínua, que é divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população ocupada chegou a 93 milhões de pessoas, com um crescimento de 4%, o equivalente a 3 milhões e 600 mil pessoas, frente ao trimestre anterior. É sinal de que a economia, lentamente, a passos muito vagarosos, está restabelecendo o seu fluxo normal. No terceiro trimestre, houve um processo significativo de crescimento da ocupação, permitindo, inclusive, a redução da população desocupada, que busca trabalho, como também da própria população que estava fora da força de trabalho. Há também os desalentados, aqueles que, de tanto procurar emprego e não encontrarem, já perderam a esperança de reavê-lo mais uma vez. Entretanto, é um dado positivo para o retorno da economia brasileira. As contas públicas tiveram um superávit de 35 bilhões e 400 milhões de reais em outubro. Foi o melhor resultado para o mês em 5 anos. As contas do setor público consolidado, do governo federal, estados, municípios e estatais, registraram um superávit primário de 35 bilhões 399 milhões de reais em outubro, informou o Banco Central do Brasil ontem, dia 30 de novembro. É o melhor resultado para o mês de outubro desde 2016, quando foi registrado um saldo positivo de 39 bilhões e 580 milhões de reais, ou seja, em 5 anos. No mesmo mês, em 2020, houve um superávit de 2 bilhões 952 milhões, portanto, houve um crescimento exponencial. O governo federal respondeu com um superávit primário de 29 bilhões de reais. Estados e municípios apresentaram também um resultado positivo de 6 bilhões 620 milhões de reais. E as empresas estatais registraram um déficit, um prejuízo da ordem de 264 bilhões. No acumulado dos 10 primeiros meses do ano de 2021, ainda segundo o Banco Central, as contas públicas brasileiras registraram um superávit primário de 49 bilhões 570 milhões. Mas aí o desempenho é diferente em cada esfera. O governo federal registrou um saldo negativo de 53 bilhões de reais, enquanto os estados e municípios apresentaram um superávit primário da ordem de 98 bilhões de reais. E as estatais tiveram também um resultado superavitário de 4 bilhões 160 milhões nos 10 meses primeiros do ano de 2021. No mesmo período do ano, passando no auge pela pandemia, foi registrado um rombo fiscal, déficit primário de 702 bilhões de reais no composto. Para este ano, o setor público está autorizado a registrar déficit de até 250 bilhões de reais. Portanto, é o chamado fura-teto
que está incomodando o governo federal. A dívida se mantém estável. A dívida pública brasileira ficou estável em outubro. Dados divulgados pelo Banco Central nos mostram que a dívida bruta do governo geral fechou outubro com 7 trilhões e 9 milhões de reais, o que representa 82,9% do produto interno bruto. O percentual é igual ao de setembro, dado revisado ontem também. Portanto, essa dívida monstruosa do Brasil faz com que os governos precisem reanalisar e gastar com obras de edificação, com que diz respeito à saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, portos, aeroportos, e não gastar com despesa de pessoal. A dívida bruta teve uma trajetória de queda em março até agosto, mas voltou a subir em setembro e agora em outubro. No final de 2020, o percentual era 88,8% do PIB e já era recorde histórico. E o governo estima que a dívida bruta vai terminar 2021 com 81% no seu total. O melhor momento da série, em dezembro de 2013, essa dívida não passava de 51,5% do PIB brasileiro. Portanto, os governos gastam mal e nós, brasileiros, cada dia pagamos mais impostos para, geralmente, custear uma máquina que anda lentamente e que as melhorias estruturantes do povo brasileiro nós não vemos chegar. A nossa inteligência, a nossa visão. É difícil trabalhar com uma carga tributária pesada, 36% do PIB do Brasil são impostos cobrados e o cidadão, em retribuição, não recebe os serviços essenciais e indispensáveis à utilização governamental, no plano federal, estadual e municipal. Com inflação e juros altos, ações de varejistas despencam no ano. No final de 2020, o segmento era apontado como a bola da vez, devido à reabertura econômica. Não era difícil encontrar, no final do ano passado, analistas que apostassem que os setores relacionados à reabertura da economia seriam a bola da vez de 2021. O varejo era uma dessas apostas. Com a pandemia acabando, as pessoas voltariam a sair, comprar e consumir. Logo, as ações relacionadas a esse segmento bombariam. Era a atribuição que se fazia na época. Quase um ano depois, estamos em dezembro de 2021, o que se vê na Bolsa Brasileira são 16 das 21 ações de empresas do setor listados, do setor varejista, com perda significativa no ano até o dia 29 de novembro, quando analisamos profundamente cada uma dessas ações. A lista das companhias de varejo reúne ações de varejistas famosas. Você já deve ter ouvido falar: Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo, Vestuário, Alpargatas, Arezzo, C&A, Grupo SBF, Guararapes, dona da Riachuelo, aqui do Rio Grande do Norte, Grupo Soma, dona das marcas Animale e Farm, Loja Renner, Loja Marisa, Track Fielder, alimentícias como Açaí, Atacadão, Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus e Carrefour e outras atacadistas, como a vendedora de materiais de construção Quero Quero, as lojas de móveis de decoração Mobile e Western e a fabricante de cosméticos Natura, as farmácias Pague Menos e Raia Drogazil e a rede de pertences Petsy. De todas essas, apenas a Açaí, que passou a ser listada neste ano de 2021, após a cisão com o Grupo Pão de Açúcar, Soma e Arezzo tem alta no ano, até o dia 29 de novembro. Todas as outras registram quedas no acumulado de janeiro até novembro. E, por sinal, a Bolsa de Valores ontem fechou novamente em queda, 0,90%. É o mundo assombrado e o Brasil também, e os investidores atentos com essa nova variante do coronavírus, que chega a partir da região da África do Sul e que está, digamos assim, alertando, preocupando e até assustando os 5 continentes do planeta, definindo que, mais uma vez, a economia se faz com números no trabalho do dia a dia. Mas as lojas varejistas não vão ter um ano, apesar da economia estar voltando lentamente, de uma forma gravitacional, não vai ter um ano de boa especialização na Bolsa de Valores brasileira. Afinal de contas, depois de mais de um ano de consumo reprimido, quando as pessoas voltam a comprar, as empresas dificilmente teriam capacidade de atender toda essa demanda e os preços poderiam passar por uma alta.
E como se não bastasse, os preços mais altos para ajudar a frear o ímpeto do consumo das pessoas, a estratégia usada para conter uma inflação é aumentar os juros, ou seja, encarecer o dinheiro. Assim, não só o consumidor pensa duas vezes antes de tomar o crédito, como as companhias também adiam financiamentos que poderiam ser usados para crescer seus negócios. É aquela tal história, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E o que está sendo visto é isso mesmo. Porém, os ingredientes do Brasil vão além. A crise fiscal, a dificuldade do governo em encontrar um jeito de conseguir gastar, mas sem colocar as contas públicas em uma situação pior do que está. E a desidratação das reformas, a tributária, a administrativa, que estão aí no Congresso Nacional e que já não serão analisadas esse ano. Praticamente o ano legislativo está terminado. Termina agora no dia 15 de dezembro. E hoje é 1º de dezembro. Então, essas reformas ficarão para 2022 e passarão a ter validade só no ano de 2023, quando já terão havido as eleições de presidente da República, governador dos estados, senador, deputado federal e deputado estadual. Após 2 anos governar sem partido político, o presidente da República, Jair Bolsonaro, filiou-se ontem ao Partido Liberal, o PL. É a 9ª legenda da carreira política de Jair Bolsonaro. A filiação estava marcada para o dia 22, mas foi adiada após exigência do próprio presidente sobre a aliança dos estados, principalmente São Paulo, que é o calcanhar de Aquiles dessa coligação. O PL também abrigará o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O presidente Jair Bolsonaro se filiou na manhã de ontem ao Partido Liberal. A cerimônia de filiação aconteceu na sede do partido em Brasília e contou com a presença do presidente Valdemar da Costa Neto, que comandou o mensalão, já um problema a nível nacional, e integrantes do governo. Bolsonaro foi eleito presidente pelo PSL em 2018 e deixou o partido em 2019 em meio a divergências com a cúpula da legenda. Na ocasião, chegou a articular a criação de um novo partido, que seria a Aliança pelo Brasil, que não passou da fase de coleta de assinaturas e não foi criado. Agora ele chega ao PL e será o 9º partido da carreira política de Jair Bolsonaro. Em 3 décadas, o atual presidente passou pelo PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC e PSL. Além do presidente, se filiaram também o seu filho Flávio Bolsonaro e 5 ministros de Estado ligados ao presidente da República, inclusive o nosso conterrâneo Rogério Marinho, que é do desenvolvimento regional. No discurso, o Bolsonaro fez acenos aos parlamentares do PL e de outros partidos que tinham representantes presentes ao evento. Pelo menos, meu caro telespectador, já temos 8 candidatos à presidência da República. E dezembro está começando, já ele vai passar com a festa de Santa Luzia, o Natal, o Ano Novo. Chegaremos em janeiro, quando começarão definitivamente as conversas políticas para se formar as frentes que disputarão o governo federal e os estados, os governos estaduais. O povo está a necessitar urgentemente, com fome e doente, com a pandemia e sem dinheiro para comprar o alimento, está precisando de menos discurso, de menos falácia e de concreta ação administrativa em favor do nosso desenvolvimento, em favor do nosso progresso. E é isso que nós esperamos para que dos nossos governantes e dos nossos representantes nas casas legislativas do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Veremos que um filho seu, Brasil, não fuja à luta e seguiremos no sentido de dar prosperidade, paz e progresso, ou ordem e progresso, como tem no disco da bandeira nacional, para esse país sofrido de tantas potencialidades, mas de governos que não são perenes e que não deixam satisfação na face da gente. Obrigado, bom dia e até o próximo programa, na próxima semana.